Bom, hoje eu vim falar sobre Zonsen, né? Esse anime que por um tempo ficou bastante hypado, mas foi de maneira bem rápida. Primeiro, segundo episódio e depois sumiu do mapa. Tá certo que isso se deve por causa dos atrasos e adiamentos de episódio que ocorreu no anime, e isso acabou meio que jogando ele um pouco no esquecimento. Mas aqui a ideia do vídeo não é falar sobre isso, mas em si falar sobre como esse anime é estranho. Anime ou mangá, qual for que seja. Porque eu assisti esse anime justamente por causa do hype que estava acontecendo. E aí, por causa dos adiamentos que começaram a ter, eu fui pro mangá. E eu li bastantes edições. Eu não li tudo, porque eu não consegui ler tudo, porque eu achei extremamente estranho essa história. O primeiro episódio, pra mim, de Zonsen, ele é muito bom, porque ele passa toda aquela ideia de que o protagonista ele sofria com o mundo era ruim com ele, e toda essa ideia legal, sabe? Não legal pro protagonista, eu digo legal pra gente que é espectador. Essa que é a questão. O problema é que a partir do segundo episódio o anime fica ruim, sem graça. Uma história que era para ser um pouco mais séria, ou mesmo que fosse mais tranquila, ela passa essa alguma intenção, uma sensação de perigo, com as coisas estão erradas, fora do padrão, mas não, a história, por incrível que pareça, pelo menos nesse começo, rolou um mega apocalipse, um monte de gente acabou morrendo, o Japão ficou em chamas e os caras estão tendo uma vida feliz, cheio de piadas e felicidade. Não dá pra entender pra mim isso. Temos que entender que certas temáticas não combinam. Eu colocar um terror junto com comédia não tem lógica. Tá certo que alguns tipos de temáticas e gêneros eles casam sim. Por mais contraditório que seja isso, pegamos jogos como Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime, são jogos que literalmente brincam com essa ideia de usar coisas infantis em um jogo de terror. Só que em Zone 100 isso não dá certo, porque justamente logo no, acho que se não me engano, no segundo episódio ou no terceiro, se não me engano. E sim, o motivo principal da história, que é a lista dos 100 desejos, pra mim é a coisa que não tem sentido. Por mais que a lista em si faça sentido, a forma que o anime trata ela é algo totalmente desigual, sabe? É totalmente estranho. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Logo ali no começo do anime, quando ele decide simplesmente andar por um apocalipse como se nada tivesse acontecido, ele literalmente está brincando de apocalipse. Chega a ser até estranho isso na história. Ele está em um apocalipse, ele vai em um mercado para tentar arranjar alimento para poder sobreviver e o anime prefere dar a história, prefere priorizar um romance. Eles estão em um apocalipse, um romance no segundo episódio não faz sentido. Pasmem, o que piora mais ainda é que nesse mesmo episódio tem um casal que mora em um apartamento abaixo dele. Ele decide que vai ajudar esse casal buscando alimento para eles no mercado, já que eles dois não conseguem. Só que a questão de tudo isso é que depois que ele volta, os dois estão mortos. E a parte mais séria do anime é esse momento, mas esse momento ele dura tipo 10 segundos. E eu não tô brincando, realmente dura muito pouco. Se durar 30 segundos de tempo de tela para esse casal, é muito. Não, e fora o senso de justiça que o protagonista ele tem. Engraçado que ele tem uma lista de 100 desejos que ele tem que cumprir antes de morrer, que é algo bem egoísta se você parar pra pensar, que foi a primeira coisa que ele foi fazer depois de um apocalipse, foi escrever uma lista de 100 coisas que ele deve fazer. E ele, no fim, ele quer ser um herói, sabe? Ele quer ser o justiceiro, o salvador da pátria. E você fica, tá? Um personagem que tem um grande forte senso de justiça, de heroísmo, ele faz uma lista de que ele tem que fazer. Aí o protagonista usa da morte de dois personagens para criar uma lista. Meu, é totalmente sem cabimento. E a cada momento que passa e a cada personagem apresentado, o anime ele vai deixando de se levar a sério. E a sua temática só é virando um wallpaper de fundo. Que, querendo ou não, essa acaba sendo outra questão. Os personagens dessa história são extremamente caricatos. Dá pra definir todos eles com poucas palavras, sabe? Bom, tudo que eu falei aqui foi até onde eu assisti ou li. Eu não li tudo e nem assisti tudo. E nem quero porque eu não gostei da história. Então tudo que eu falei aqui dá pra se considerar até o momento que eu assisti. Eu não sei se no futuro o mangá ou o anime ficam muito bons, com a qualidade muito ótima, com a história muito revolucionária, mas então é isso.